O plantio de árvores é uma das prioridades do governo municipal de Piracicaba, que vem recuperando as matas ciliares, os parques e também a arborização de calçadas, o que pode ser visto por toda a cidade. Estamos muito próximos de atingir 1 milhão de mudas plantadas. Neste programa, você vai ver como a Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente está trabalhando para deixar a cidade muito mais agradável para você. Bom, a política de arborização urbana nessa administração do prefeito Gabriel, ela está indo ao encontro da qualidade de vida dentro da malha urbana na cidade. Tanto é que nós devemos comemorar ainda esse ano o plantio da milionésima árvore, 1 milhão de árvores plantadas desde 2005 dentro do município de Piracicaba. E dessas 1 milhão de árvores, elas foram 265 mil hoje plantadas só na malha urbana. Isso fez com que existisse, desde 2005, em que nós tínhamos um diagnóstico feito pela USP, pela Exalc, que nós tínhamos 90 mil árvores plantadas dentro dessa malha urbana. Então, com o plantio dessas 265 mil, fez com que as árvores em que foram diagnosticadas pela imagem de satélite, que é a metodologia de avaliação da academia, nós pulamos para 180. Então, praticamente, em menos de 10 anos, dobrou-se o número de árvores diagnosticáveis pelo satélite dentro dessa malha urbana. E nós devemos fazer uma grande festa ainda esse ano, quando a gente atingir essa malha no município inteiro, a gente ter plantado essa quantidade de árvores nunca visto ainda dentro desses programas de arborização que nós temos feito dentro de Piracicaba. Certo? Só que, consequentemente, com esse aumento desse número de árvores, nós temos o avanço também da qualidade de vida do piracicabano. Por quê? Porque as árvores, elas têm as suas benesses. O que seja, quando você tem o plantio dentro de um quarteirão, dentro de uma rua, nós temos a temperatura média daquele microclima bem mais baixa, chega a 2 a 3 graus menor do que a temperatura ambiente. Então isso faz com que as pessoas que caminham nas calçadas, os que estão convivendo naquele ambiente, tenham essa sensação de prazer. Além disso, também nós temos a questão da retenção sonora. Então os ruídos são abafados pela arborização. Nós temos também um dado de conservação de pavimento, que o pavimento que está sob a arborização urbana, ele tem um custo menor de manutenção, porque os buracos não abrem com tanta facilidade. Tem também um dado que nos primeiros 10 minutos de chuva, praticamente toda a água é retida na copa das árvores. Então o que acontece? Os locais de inundação, isso daí acaba favorecendo para que essa água não se acumule nesses locais mais baixos. Então, a gente aumentando esse número de árvores, nós temos o quê? Nós vamos melhorando nesses diversos aspectos a condição de vida do piracicabano. Construir uma cidade verde e saudável requer uma boa dose de conservação e muitos cuidados. Bom, com esses novos plantios que a gente tem efetuado dentro da zona urbana, cresce também a necessidade de manutenção dessa arborização. Ou seja, nós temos que podar essas árvores, nós temos que conduzir essa árvore de uma forma, tecnicamente, para que ela não tenha esses problemas que nós estamos colocando. Essas árvores, elas têm que ser cuidadas. Para isso aí, hoje nós trabalhamos em duas frentes. Uma frente que nós trabalhamos preventivamente. As equipes terceirizadas da CEDEMA, é um contrato de terceirização que nós temos, em que as equipes fazem o trabalho preventivo. Eles vão na frente, fazem o ajuste dessa arborização, fazem essa manutenção, a poda e adequação dessas árvores. E nós temos também uma segunda frente, que isso daí foi implementado dentro do nosso contrato. Isso daí era um compromisso de plano de governo do prefeito Gabriel, em que foi aumentado os recursos dentro desse contrato para que a gente pudesse fazer esse atendimento às solicitações do 156.
da solicitação feita por telefone, nesse código 156 da Prefeitura, em que nós atendemos especificamente dentro do contrato, coisa que nós não tínhamos, e hoje nós temos esse atendimento mais personalizado. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Também uma outra inovação foi a implementação do uso de ultrassonografia, que é um equipamento em que o técnico consegue enxergar dentro do tronco da árvore para ver o que é que está acontecendo, se aquilo está necrosado, se tem cupim, se tem algum problema, e a iminência de queda. Então esse é o maior objetivo. Então, na hora de uma avaliação das condições fitossanitárias de uma árvore, o técnico é auxiliado por essa ferramenta que foi colocado dentro do nosso contrato. Isso facilita muito essa avaliação, tanto para a remoção como para a não remoção desse vegetal. Então é uma ferramenta que o técnico utiliza bastante dentro dessa manutenção dessa arborização urbana. Complementando isso daí, quando há necessidade de remoção de uma árvore que ela apresente risco iminente de queda ou que tenha alguns problemas insolúveis de adaptação, essa árvore é removida, é feita a destoca dessa árvore, esse tronco, esse toco que fica, ele é gasto até uns 10 centímetros abaixo do solo, e reposta essa árvore imediatamente ao lado, para que você tenha para o futuro uma outra árvore substituindo essa árvore removida. Tá? Então, além disso daí, também nós temos dentro desse contrato de terceirização, nós temos o plantio de árvores, tanto em áreas públicas como em calçadas. Para dar suporte para todo esse sistema, a Prefeitura tem um viveiro de mudas, em que produz mudas. Nós temos produção de mudas para calçadas específicas, mudas para parques, que são uma árvore já de um porte um pouco maior, e também árvores para fazer recomposição florestal. São mudas nativas regionais que são produzidas no nosso viveiro de mudas e que nós fornecemos, inclusive, num convênio com o PCJ. Que se utiliza dessas árvores produzidas no viveiro de Piracicaba para plantio na bacia do rio Piracicaba. A equipe do Piracicaba em Ação esteve no viveiro municipal que fica ao lado da Lagoa Santa Rita e conversou com a engenheira responsável, Clementina Rossim, que mostrou como as mudas são preparadas para fazer esse trabalho de arborização das ruas e calçadas da cidade. A primeira coisa é a coleta da semente. Somos nós que fazemos a coleta, que são as sementes, principalmente as sementes de árvores para arborização de calçada. As sementes chegando ao viveiro, o nosso coletor, que ele traz as sementes, ele vai limpar essas sementes, que é o beneficiamento, e vamos semear na areia grossa lá na estufa. Porque a semente assim, ela tem a reserva dentro dela, então ela não precisa de nutriente agora, quando ela vai germinar. Então a gente coloca na areia para ela poder germinar. Ela germina aqui, ela não precisa. Quando ela tiver num porte desse aqui, ó, tá vendo, ó? Ela já vai estar pronta para repicagem, para ser plantada no saquinho lá. Porque ela já está com uma raiz formada, tem as folhinhas, tudo. Isso aqui é o porte para fazer a repicagem dela. Então vamos esperar o tempo dela de germinar. Ela germinou, a gente pega as mudinhas, que são as plântulas, a gente passa elas potelado em saquinho de plástico e planta elas nesse saquinho, que é o processo de repicagem que a gente chama. Daí aqui, ele está fazendo... Pegou a mudinha lá, é o processo de repicagem. Elas vão ficar dentro do telado um tempo para se acostumar, porque elas estavam na areia, né? Agora elas vão estar numa embalagem com terra, até começar a absorver nutriente ali. Quando ela começou a absorver, elas vão ficar umas 3, 4 semanas, dependendo. Cada espécie tem seu tempo, né? Não adianta a gente querer apressar muito as coisas. Ela vai para o pátio, para a rustificação, para ela acostumar com sol, com falta de água, tudo. Bom, aí cada uma tem o seu tempo. Cada o seu tempo. Se for para o que a gente chama de mata ciliar, para o pessoal levar para sítio, plantar em beirada na margem de córrego, essas coisas, ela tem que esperar elas atingir no mínimo 40 centímetros. Depois disso elas estão liberadas. Só que cada uma tem seu tempo. As pioneiras vão crescer muito mais rápido, as não pioneiras vão demorar mais tempo. Entendi. Quando ela atinge uma altura de 40, 50 centímetros, ela já está no porte para ser passada para a embalagem de 20 litros,
onde a gente vai conduzir a muda para ficar com porte, com diâmetro adequado para a calçada. Essa aqui é a magnólia. Ela foi passada essa semana para essa embalagem aqui. Então, nessa embalagem aqui, ela vai ficar mais ou menos, ela tem um crescimento rápido, um ano e pouquinho. Ela já vai estar o tamanho e o porte para sair, que é aquela lá de cima, ó. Viu? Essa aqui a gente acabou de passar, né? E a gente vai ter essa aqui, ó. Vai ficar do porte dessa aqui para sair. Entendi. Você entendeu? Daí aqui é para o caminhãozinho aqui e enche. Aqui, pega ela e leva para plantar, tá pronta. Então, a gente sempre vai ter muda que acabou de passar, uma que tem no estágio intermediário e a pronta para sair. Esse processo, até sair do telado e ir para o pátio para rustificação, qualquer muda que é produzida no viveiro, independente da finalidade dela, passa por esse processo. Só a muda de arborização para calçada e para plantio em área verde, parques, essas coisas, que vão ser trabalhadas daí. Daí essas mudas, elas vão ficar aqui, em média, no viveiro, mais uns 2 anos ainda. O plano de arborização da SEDEMA segue critérios para identificar as áreas que necessitam das árvores. A SEDEMA escolhe alguns bairros usando alguns critérios de arborização. Tá? Os que têm um menor índice de arborização é nesses que nós vamos trabalhar. Então nós vamos a campo, verificamos aonde na calçada pode ser plantada uma árvore. Havendo espaço naquela calçada, naquela residência, a gente marca na calçada com uma tinta o local e informamos ao morador que existe um espaço em frente à casa dele e que a prefeitura vai fazer o plantio de uma muda lá. Né? Caso ele queira algum esclarecimento maior, ele liga no 156 e conversa com a gente. Nós estamos no bairro, na Vila Resende, e esse é um dos bairros que estamos fazendo o potencial de arborização. O que é isso, né? Nós estamos levantando onde cabe árvores, onde cabe plantio de árvores. Então existem alguns critérios para verificar se cabe ou não, se tem o potencial ou não para plantar árvore. Então alguns dos critérios são principalmente a largura da calçada. Se a calçada tem menos de 1,80 m, nós não plantamos nessa calçada, porque primeiramente não cabe o plantio de árvore. Depois a gente vê a construção, o tipo de construção. A gente vê se a casa tem recuo, se a casa não tem recuo. Daí se a casa tem um recuo, é uma espécie de árvore. Se a casa não tem recuo, já é uma outra espécie que são escolhidas. Nós vemos também a distância entre uma muda e outra. Nós damos uma distância mínima de 8 metros entre uma muda e outra. Distância do poste, por exemplo, aqui nós temos um poste. Nós damos uma distância de 5 metros do poste, né? E quando tem transformador, nós damos uma distância de 10 metros. Por quê? Para evitar que cubra a iluminação. Então o bairro tem que estar iluminado, né? Distância de esquina. Então, né, essa casa, por exemplo, é uma casa de esquina, a gente tem que verificar que não pode ser plantada árvore em esquina. Então a gente tem que dar uma distância de 4 metros de cada lado para poder plantar. Aqui, por exemplo, a gente vai estar plantando nesse local aqui. Então a gente pensou no poste, né? Nós verificamos a distância do poste e a distância da esquina. Isso também tem que ser pensado. A gente tem que dar uma distância do rebaixamento de guia. Por exemplo, onde vai entrar, tem uma garagem, a gente tem que dar uma distância de 1 metro para que a pessoa possa entrar e sair com o carro sem ter a preocupação de bater na árvore e tudo mais. A distância também de equipamentos urbanos, por exemplo, orelhão, placas. Então a gente tem que dar uma distância de 1 metro entre esses equipamentos urbanos. Fiação. A gente verifica a fiação, se ela está compactada, a gente pode plantar assim, qualquer espécie que nós temos no viveiro para calçada. Quando ela não está compactada, daí a gente já tem que plantar uma árvore que seja mais aberta, para evitar as podas mais drásticas. Sinalização também, nós temos que dar uma distância de 3 metros.
E o berço da árvore, que seria a caixinha da árvore, a gente está fazendo de 80 centímetros por 70, que é um retângulo que não vai impedir que a pessoa transite na calçada, nem mesmo um cadeirante. Esse é o objetivo do Piracicaba em Ação, mostrar para você o que a Prefeitura Municipal de Piracicaba está fazendo de melhor para você viver e morar numa cidade agradável.